Bom, então a aula está sendo gravada a partir de agora, tá, Renata? E são 20 horas e 8 minutos. Hoje, dia 29 de junho, né? E nós vamos continuar a aula 5. E o assunto da aula é o mesmo, né? Da aula passada, definição e classificação dos instrumentos. Eu estou chamando essa aula aqui de parte 2. Então, nós estávamos, né, conversando, né, sobre a classificação dos instrumentos e tentando, né, passar algumas informações sobre eles, como que esses instrumentos são organizados na malha de controle. Então, nós temos aí os objetivos, olha, conhecer os principais instrumentos utilizados no processo de instrumentação industrial, né, como que eles são classificados e organizados, né? E conhecer como esses instrumentos, né, são classificados, a função e a aplicação. Nós estamos aqui, Renata, fazendo assim tendo uma conversa, né, mais, digamos assim, superficial nesse primeiro momento, porque eu não estou aprofundando muito nos instrumentos, não, né? Mas assim, eu quero que vocês entendam, né, a diferença entre eles, principalmente na questão de função e de aplicação. Porque na hora que a gente chegar no momento de analisar, né, mais detalhadamente uma malha de controle, aí vocês vão conseguir entender melhor, né, porque esses instrumentos, todos eles funcionam de forma integrada, quer dizer, eles são associados ali, cada um com a sua função, para que a malha funcione, né, como um todo aí, para atender um determinado processo lá que ela tem objetivo de atender. Então, o foco principal nosso é esse, né? A classificação é importante, mas principalmente a função e como que ele é aplicado ali dentro da malha. Então, aqui, Renata, você lembra desse diagrama aí da aula passada? Fala para mim aí, por favor. Tá lembrado? Aham, sim, lembro. São nove classes aí, né? São 9 tipos, né, de instrumentos. Na realidade, eu poderia chamar de classes mesmo, porque quando a gente pega lá detector, tem inúmeros tipos de detector. Esse detector é como se fossem sensores, né? Depois a gente vai falar mais especificamente sobre eles. Eu estou deixando os detectores por último, tá certo? E depois nós temos transmissores, indicador, integrador, registrador, controlador, né? O conversor, atuador e o elemento final de controle. Aí fecha, né, a malha como um todo. Então, basicamente, essa é a disposição que nós temos. E aí, na aula passada, não sei se você está lembrado também, os 3 primeiros aí, olha, a gente trabalhou eles aí, a gente passou, né, alguns exemplos também de funcionamento, e eu fiz aí a indicação deles lá na malha, tá vendo? Coloquei aí um quadrinho aí rosa aí para identificar. E a gente vai tentar falar hoje do item 4, 5, 6 e 7. A minha expectativa, né, se a gente conseguir trabalhar todos eles de uma forma tranquila, sem correria, né? Então a gente vai iniciar aí falando dos controladores, logo em seguida dos conversores, após os atuadores e em seguida os elementos final de controle. Eu acredito que não vai dar tempo de falar de integradores e detectores. Aí eu vou ter que fazer uma outra aula, como eu havia dito para você, para a gente poder encerrar essa parte. Se ficar muito pesado, a gente faz na semana que vem. O Thales não está aí, né? Para não penalizar muito em relação à ausência dele, a gente pode deixar o 8 e o 9 para a semana que vem, para a gente encerrar. Tá ok? Tá ok. Uhum. Então vamos lá. Vamos falar então dos controladores. Bom, então aí, né, nós temos, né, a definição, né, desse tipo de instrumento, né? Na realidade, eu gosto de chamar o controlador de um equipamento, porque basicamente ele é
tipo um computador lógico programável, né? Então, ele tem a função de quê? De comparar a variável, né? Olha lá, ele compara a variável controlada com o valor desejado. Lembra do set point? Então, nós temos lá um valor que vai ser programado e ele vai fazer essa comparação, na realidade, né? É como se fosse, né, um equipamento inteligente, porque ele funciona como se fosse, né, ele tem uma linha de programação, né? Ele tem um algoritmo ali que já está definido, né, para a função que ele se destina, e na medida que ele faz essa comparação, ele chega num resultado, tá certo? E esse resultado ele é traduzido em forma de sinal. A gente chama de sinal de saída. Então, o objetivo desse sinal, né, ele vai ser enviado, né, para adiante na malha, né? Você pode ver, Renata, vou voltar aqui atrás, olha a posição do controlador dentro da malha. Tá dando para você ver aí? Olha lá. Então, ele vai, né, o sinal de saída do controlador ainda vai passar no conversor, né? E depois vai chegar no elemento final de controle. Então, o que que acontece? Ele vai enviar, né, o sinal para manter a variável controlada dentro do valor específico, que foi o valor pré-determinado. Então, essa que é a função do controlador. Ele recebe, né, a informação. Você pode ver, olha, que, né, ele tem uma informação que sai do registrador, né? Essa parte todinha do transmissor, a partir do transmissor, já vai direto para o controlador. É claro que nós podemos ter aí, né, entre o transmissor e o controlador, nós podemos ter aí o indicador, podemos ter o integrador, né, o registrador, mas essa informação que chega até o controlador é essa informação principal aí, olha, para ele poder comparar com o valor desejado. Então, o valor desejado já está pré-programado ali, faz a comparação, e como eu disse, né, como ele é um sistema, né, que funciona de certa forma inteligente, né, que ele entende o resultado ali do sinal fornecido e compara. Na medida que ele compara, ele vai determinar o que tem que fazer, né? Ele envia em forma de sinal também para que haja o que a gente chama de atuação no sistema, né? Então, a gente vai ver mais adiante, porque eu vou falar também dos atuadores e depois dos elementos finais de controle. Aí você vai entender melhor, né, assim, a ação do controlador sobre o sistema, a partir desse sinal de saída que eu estou dizendo para você. Então, na realidade, o que vai acontecer? Aqui dá para a gente ter uma ideia melhor, Renata? Dá uma olhadinha aí, por favor. Eu peguei um exemplo bem simples, novamente, de um reservatório de água. Então, nós temos do lado esquerdo aí o que a gente chama de suprimento, quer dizer, a entrada, né, digamos aí, do líquido, no caso aí a água. Esse líquido vai passar numa válvula, é uma válvula de fluxo, e essa válvula ela tem um controle, quer dizer, na realidade é uma válvula automatizada, né, que ela vai, de certa forma, controlar a vazão, né? Então, nós temos aí, nesse caso, o controle de vazão, que é a variável controlada. Obviamente, né, que a gente vai fazer o controle de vazão para enchimento do reservatório. Embaixo, na saída, né, nós temos a saída aí para o processo, quer dizer, o abastecimento, né, a tubulação que dá acesso, né, ao abastecimento para o processo. Porém, nós temos lá um sensor de nível localizado aí na parte inferior do reservatório. Está entendendo, Renata? Dá um ok para mim, por favor, se você está conseguindo acompanhar o Sim, raciocínio. Pois é. Então, sim. esse sensor de nível, o que ele vai fazer? Ele vai, digamos assim, detectar, né, o nível, na medida que o nível, digamos, né, nível mínimo, né? Você tem nível máximo e mínimo. No caso aí, para nós, o sensor ele está conectado ao mínimo do reservatório. Ou seja, nós estamos controlando o nível, então a variável controlada, né, esse é o nível, e a variável manipulada vai ser a vazão. O que que o sensor faz? Então, ele vai enviar o sinal para o controlador. Então, agora eu já estou mostrando para você a função do controlador dentro da malha,
uma forma mais visível. E aí esse sinal, né, o controlador vai interpretar esse sinal, vai comparar ele com o set point e vai dizer, né, para a válvula, né, porque a válvula aí vai funcionar como atuador, né? Então vai ter um atuador na válvula, um elemento, né, da parte automatizada da válvula, que vai receber um sinal do controlador e que vai efetuar ou o fechamento ou a abertura, né, da válvula, se for uma válvula de gaveta, uma válvula borboleta, o que for, né? Por enquanto não precisa pensar muito na estrutura interna da válvula, mas o que vai acontecer? Vai haver o estabelecimento do fluxo, ou para diminuir a vazão ou para aumentar. Tá bom? Então, esse exemplo aí é um exemplo muito simples, né? E é muito comum esse tipo de controle, principalmente em tanques, né? Em reservatório, dentro da empresa. Muitas vezes é preciso acondicionar um determinado fluido, né? Então, o controlador tem essa finalidade aí para esse caso. Aqui, o mesmo exemplo, né, do reservatório, só que aí eu estou colocando aí, no caso, o nível, né, como se fosse uma boia, no nível máximo. Tá vendo lá, olha? Existe, então, um detector de nível máximo, né, do reservatório. E, no mesmo caso, né, nós temos uma válvula de controle também. Ela é automatizada. Né, existe aí um sistema pneumático, né? Que essa válvula, normalmente, quando eu falo pneumático, o fluido operante que atua na válvula é o ar comprimido. Tá certo? Lá na frente nós vamos ter uma aula sobre, detalhando um pouco mais essa parte aí de acionamento, mas o ar comprimido é usado para atuar sobre, né, sobre a válvula. Então nós temos aí a vazão de entrada, temos a vazão de saída, nós temos uma outra válvula, né, que funciona como se fosse um registro na saída do reservatório, só que essa outra válvula aí, aparentemente, pela simbologia aí, é uma válvula manual. Então, o controle automático, ele está atuando na válvula pneumática. Então, qual que é a função do controlador aí? Da mesma forma que ele faz o controle aqui, olha, deu problema aí para você, Renato? Eu parei aqui. Minha internet deu problema, agora voltou. Ficou mudo. Não, Apresentar. eu acho que o problema é no Teams, tá? Vamos ver, não sei, Sim. pode ser no Teams. Então, veja bem, então da mesma forma que a gente faz o controle automático de nível, no caso aí nível mínimo, e aqui de nível máximo. E aí na frente, logo a seguir aí, nós temos o diagrama de blocos, você está vendo aí, olha, para ajudar a gente a entender como que está posicionado o controlador, né, dentro da malha. Então, estou representando a malha de controle em forma de diagrama de blocos. Então, nós temos lá o controlador, logo em seguida, o sinal, né, que vai atuar na válvula pneumática, né, que vai enviar ali, né, informação para a válvula, que vai dizer para, né, se a válvula vai ter que fechar ou abrir ou diminuir, né, o fluxo, etc. E que vai, logo em seguida, a válvula vai atuar no tanque. Agora, qual que é a nossa variável controlada? É o nível. E qual que é a variável manipulada? É a vazão, né, na entrada da válvula. Tá certo? E aí nós temos, então, esse flutuador aí nada mais é do que a boia, né? Um sensor de nível máximo, funciona como se fosse detectando o nível máximo ali do reservatório, vai enviar o sinal para o controlador. Então, daquela forma que eu falei, né? O nível tem que ser mantido constante aí, né? É o parâmetro de controle aí, que é a grandeza, né? Aliás, a variável controlada. Tá bom? Então, esses dois exemplos simples, um de nível máximo, outro de nível mínimo. Renata, olha esse outro exemplo aí. Não vou falar agora, não. Pensa um pouquinho aí. O que está acontecendo aí? Vamos ver se você consegue já analisar assim, de forma mais clara e entender o funcionamento. É um tanque
que está recebendo duas vazões, tanto do lado A, tanto do lado B. Isso. Aí, no caso, você tem dois controladores, né? Tanto no A quanto no B. Eu tenho, na verdade, eu tenho um Não é controlador controlador, no só. caso, Presta atenção lá. duas. O instrumento aí, eu só tenho um controlador. Você está me escutando, professor? O que acontece? Pode falar, vou deixar você falar primeiro, depois Agora eu entro. voltou, é porque ficou procurando rede aqui. Tá. Engraçado. Eu vou deixar No você caso, falar. É, o que está sobre o A e o B são dois sensores. você tem, ó, o seguinte, você tá medindo, porque aí é o seguinte, deixa eu avançar aqui que você vai entender melhor. Deixa eu traduzir aí, porque está em inglês, olha lá. Eu tenho um medidor de fluxo, tá vendo? Melhorou? Olha lá. Um medidor de fluxo dos dois lados, tá Sim. certo? Eu tenho, é como se Uhum. fosse um tanque de mistura. É um tanque de mistura. São duas substâncias que vão ser, que vai abastecer o tanque, e eu preciso controlar o volume, né, a quantidade, por exemplo, de uma e de outra, para formar essa mistura. Então, esse ajuste, né, de uma substância de A e B para formar a mistura, eu preciso ajustar isso. Então, eu preciso medir, né, fazer essa medição aí. Mas o que que acontece? Eu vou colocar aí um controlador apenas, tá certo? Olha lá, tem um controlador que vai, digamos assim, controlar as duas misturas. Você concorda comigo? Ó? Então, Ele controla a total, a soma das duas. e lá em cima vai ter um somador, que esse Ezinho que tem aí, olha, na malha, é um instrumento em forma de escala que vai medir para mim, vai me informar. É como se fosse um indicador, na realidade. É um instrumento indicador, que vai indicar para mim, digamos assim, a o somatório do volume interno da mistura. Então, o que, que eu estou querendo fazer aí na realidade? Eu estou controlando, na realidade, a vazão, eu estou medindo, porque esse controlador de vazão, esse medidor aí, ele informa para mim, né, a vazão, por exemplo. Ele tem lá um indicador digital, né, que informa para mim a vazão, tanto para A quanto para B. E lá no controlador, eu vou definir, por exemplo, uma programação para ele para atender os dois tipos de substância que estão aí. E esse elemento aí que eu estou chamando de somador de volume, ele vai integralizar o resultado das duas vazões. Vai integralizar o resultado das duas vazões e vai me dar um resultado final da soma das duas substâncias que estão abastecendo o tanque. Deu para entender? Sim, entendi. Uhum. Esse tipo de controlador aí, ele é um controlador mais inteligente, porque ele não atua diretamente só em uma variável, não. Ele consegue fazer, né, todo o processo aí, no caso aí, são duas tubulações, né, então ele consegue fazer esse trabalho de forma sincronizada. Tem um software, né, dedicado aí, uma linha, né, de programação para esse fim aí. Então é muito interessante nessa capacidade do controlador de fazer, né, digamos assim, um trabalho assim né, de controle, né, simultâneo, né? Tá certo? Apesar do probleminha na internet, você conseguiu entender aí o funcionamento? Entendi, sim. Uhum. Tá. Vamos avançar aqui. Então, esses processos, então, que demandam o uso de controladores, né? A gente tem aí vários exemplos, né? Aí tem algumas aplicações, tá vendo? Olha, enchimento de tanque, reembalagem, mistura de fluidos, desidratação, né? Descarga de tubo, dispensação, transferência de fluidos, limpeza, dosagem. Então, se a gente vai vendo vários processos industriais que podem ser, digamos assim, servidos, né, por esse tipo de equipamento, né? Praticamente, para você fazer uma automatização hoje, um processo, você depende do controlador.
Ele é como se fosse o cérebro, né, do sistema, né? Que é a parte, digamos assim, mais inteligente do sistema. Tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo, Renata. Dá uma olhadinha nesse aí, por favor. Está usando essa... Deixa eu voltar aqui, ó. Analisa aí para você ver, ó. Eu tenho um elemento final de controle, que é uma bomba, né, com interface eletrônica, é uma bomba, né, digamos assim, pronta, né, para ser integrada ao sistema. E tem um controlador, que é um controlador específico simplesmente para atuar no sistema de bombeamento. Agora aqui na frente eu tenho um circuito aí, é um esquema, né, que mostra o funcionamento. Vê se você consegue entender aí como que foi feita a montagem aí. Olha lá. Esse tem um controlador para as duas bombas. Isso aí. Então você tem, olha que interessante, você tem um tanque, não é isso? Que vai fazer o abastecimento, olha lá, olha. Então você tem a sucção, não é isso? Olha. Você tem a sucção, aí faz o Sim. recalque do fluido e bombeia para o sistema. Então esse tanque, esse primeiro tanque aí, que está com um fluido aí na cor cinza, vamos dizer assim, né? Só para identificar. Então você tem a bomba aí, ele alimenta a sucção, aí a bomba envia, né? Você tem lá o bombeamento para o segundo tanque. Logo em seguida, né, do segundo tanque, você tem o recalque para a bomba 1. Né? Então, você tem trabalhando duas bombas aí, basicamente em série. Então, do segundo tanque para o terceiro tanque. Tá certo? E aí, o que acontece? O controlador aí, ele entra justamente para controlar essas duas bombas. Então, ele vai, né, atuar aí na parte de vazão. Se for um controlador, por exemplo, mais inteligente, ele pode também controlar outras variáveis aí, como pressão, por exemplo. E não sei se você está vendo aí, olha, ele tem um alarme aí, por exemplo, né, uma parte sensorial aí, para indicar, por exemplo, Sim. talvez algum tipo de nível, vai alarmar, por exemplo, de acordo com a necessidade, né? Aí. Então, esse é uma aplicação aí para controlar duas bombas, né, de funcionamento, né, em simultâneo. Então, veja bem, controladores inteligentes, principalmente os atuais, né? Então, as possibilidades que existem, né, a partir deles, né? No caso, alerta, né, eles têm essa capacidade de alertar, né, enviar, por exemplo, um sinal de alerta, né, indicando algum tipo de situação, né, ali no sistema. Ele pode produzir, por exemplo, ou realizar desligamento automático, se for o caso, para preservar, né, o sistema. Pode enviar notificações, até mesmo, né, dados, né, que podem ser ali armazenados para ajudar nos programas de manutenção. Né? Ele pode enviar sinal para o medidor de fluxo, né, para controlar volume, por exemplo, né, no caso de reservatório, né, às vezes você precisa também, você tem uma variável controlada, no caso, o volume. Aí você pode fazer isso, definir, por exemplo, inclusive quantidade, né, de líquido ali, né, para o processo. Ele pode, por exemplo, fechar e abrir válvula, interromper fluxo, estabelecer fluxo. Ele pode também ser integrado dentro do sistema, né? Aí está dizendo o seguinte, que sem a necessidade de cabeamento, ele pode funcionar de forma remota, inclusive. Nesse caso aqui, olha, a gente tá colocando aí o cabeamento, né? Mas ele pode funcionar via wireless, né? A gente vai estudar depois, mais adiante, né, as formas de transmissão de sinal, mas existem controladores hoje, né, via remoto, né? E já é uma tecnologia mais moderna aí, usando o princípio aí da internet, né? No 8 aí, olha, ele aceita controle de detecção de vazamento e também nível de líquido. 9, pode sinalizar, né, que as duas bombas iniciem simultaneamente. Por exemplo, você precisa de bombeamento simultâneo, ou desliga uma, liga a outra, ou vice-versa.
né? Então, ele pode fazer esse controle também, né, dependendo da programação dele. Ele pode controlar as duas bombas ao mesmo tempo e, inclusive, garantir precisão no processo de bombeamento. Porque, não sei se vocês sabem, mas essa questão de bombeamento, existe muita instabilidade, né, devido a trabalhar com fluido líquido, né, existe, assim, às vezes, uma instabilidade interna, né, de um equipamento e outro, no caso de duas bombas. Então, o controlador, ele consegue ali acompanhar, né, o funcionamento físico ali do fluido dentro da linha e estabelecer os níveis de controle ali, né, em função do set point lá, que foi pré-programado. No item 11 aí, está dizendo o seguinte, que ele pode fazer pré-programação de até 5 lotes de bomba, quer dizer, ele pode trabalhar aí com mais uma, duas ou três, até 5, né? Fornece dosagem também com precisão, no caso de mistura, por exemplo, se for o caso, né? E também inclui funções de pré-programação direcionada para o usuário. O que é isso? É para dar informação para ele, né? Assim, principalmente aquelas informações de painel ou de sala de controle, né? Para o usuário acompanhar ali e saber o que está acontecendo ali no processo, né? E o último item aí é sistema de looping. O que é o looping no caso aí? É aquela repetição da programação. Então, ele estabelece digamos assim, uma linha de programação para uma fase do processo, e quando essa fase chega ao final, aí dá um looping, ou seja, ela repete dentro do mesmo princípio que foi programado anteriormente, e vai gerando essa repetição contínua. Isso aí dá uma certa garantia, né, de continuidade e estabilidade da programação que já foi definida anteriormente. E a gente chama isso de looping fechado, né, que a malha ela continua funcionando continuamente, dentro do que foi programado previamente. Então, esses controladores então inteligentes, principalmente os mais atuais, são muito eficazes, né, muito precisos e atendem plenamente aí aos processos. Aqui, Renato, olha só, aqui tem um exemplo dele, né? Esse aí é o chamado multiloop, né? Aquele exemplo que eu dei lá, você faz a programação e ele consegue manter essa programação fechando a todas as fases, né? Ele vai até o final do processo, volta, da mesma forma, né? Ele acompanha a programação já estabelecida e continua, e vai repetindo, né? Fazendo uma analogia aí, é como se você tocasse a mesma música várias vezes. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, é mais ou menos isso. É se a gente fosse fazer uma comparação. Então, aí nós temos o painel frontal dele, né? Tá certo? Bom, controladores, quando a gente fala em controladores, basicamente, eles funcionam, né, dentro da forma que está aí. Olha, isso aí é chamado de tipos de controle, né? Então, nós temos o controlador do tipo on-off, o controlador proporcional, que a gente chama de controlador P, né, ou controle P. Nós temos aí o controle PI, chamado de controle proporcional e integral, é o PI. Temos a sigla PD, né, que é o controle proporcional e derivativo, e o controle proporcional, integral e derivativo, que a gente chama de PID. Não, esse PID, você pode ver que ele é mais completo, né? Ele possui mais possibilidades e, assim, do ponto de vista tecnológico, ele incorpora, né, essa lógica proporcional, integral e derivativa, aí, tudo no equipamento só. São os mais modernos que a gente tem. Esse on-off é mais simples, tá certo? Então, o que vai acontecer? No caso aí de controladores, eu preparei depois uma aula assíncrona para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem, que vai explicar mais detalhadamente cada um desses aí. Tá? Então, eu vou deixar essa aula disponível para vocês a partir do nosso portal e vou enviar o link para vocês assistirem. Então, essa aula, basicamente, ela vai mostrar duas coisas. Na realidade, são duas aulas, tá? A primeira vai falar do histórico dos controladores, né? De como que surgiu,
né? Inclusive, isso faz parte também da linha, da parte, digamos, de avanço tecnológico dos controladores, né? Então, assim, quando surgiu até os dias atuais, esse é a primeira parte do vídeo, e a segunda parte, ela vai detalhar esses 5 tipos de controles que estão aí, tá bom? Então, eu vou estar deixando essas 2 aulas disponíveis na modalidade assíncrona para vocês assistirem, tá? Agora, Renata, falando a respeito dos conversores, tá? O próprio nome está dizendo para nós aí. O que o conversor faz? Ele converte. Converte o quê? Sinais. Então, não sei se você já observou, toda a parte, né, de comunicação que existe entre um instrumento e outro é feito por sinais, né? Seja sinal elétrico, seja sinal pneumático, tem também sinal hidráulico, né? Então, assim, para a gente poder fazer, digamos assim, entre aspas, né, essa conversa entre um instrumento e outro, já que a comunicação é feita por sinais, muitas vezes os sinais precisam ser convertidos, né? A gente sabe que na questão assim, da comunicação eletrônica, por exemplo, né, o sinal eletrônico, nós temos 2 tipos de sinal, o sinal analógico e o sinal digital. É muito comum, no caso do campo da eletrônica, a gente chamar o sinal digital de discreto, né? Quando fala, por exemplo, com equipamento que tem um sinal discreto, a gente está tratando de sinal digital, né? E nós temos também o sinal analógico. Mas como que a gente faz, então, para, digamos assim, transformar um sinal, um tipo de sinal em outro sinal? Já que os equipamentos, eles têm uma linguagem de comunicação por sinal diferente. É aí que entra o que a gente chama de conversor, né? E esse conversor, ele pode ser, por exemplo, pode fazer parte de um transdutor, que é esse instrumento que nós vimos lá atrás, né, que a gente já viu sobre ele, mas também pode fazer parte dos elementos primários da malha. Por exemplo, sensores, né, os detectores, por exemplo, pode fazer parte de algum tipo de indicador. Então, ele é um conversor, ele entra dentro da malha naquele local ali que é necessário fazer a conversão, né, do sinal, né? Então, ele vai ler a grandeza, digamos assim, que pode ser detectada ou pode ser medida, e se for necessário fazer essa conversão de sinal, aí ele faz. E aí nós temos vários tipos, né, de conversores para atender diversas situações. Por exemplo, conversor de tensão corrente, olha, ele recebe um sinal de tensão, por exemplo, de tensão elétrica, né, e converte para corrente elétrica, né? O conversor de corrente-tensão, que faz o contrário, né, ele recebe, por exemplo, o sinal em forma de corrente e ele converte para tensão, né? Tem o conversor de frequência-tensão, às vezes ele pega a frequência, né, de funcionamento do equipamento. Imagina um motor elétrico, por exemplo. Então ele pode trabalhar em cima da frequência do motor, por exemplo, e fazer a conversão, né, desse sinal recebido e libera, né, um sinal de saída em forma de tensão. Temos os conversores DA, que é de digital para analógico, temos o de analógico para digital, e temos os conversores IP, que é de corrente para pressão. Isso acontece muito em sistemas pressurizados, né? Que às vezes o sinal ele chega, né, na forma de corrente elétrica, mas ele precisa sair na forma de pressão. Então, como é que faz? Aí vai ter que entrar o conversor aí no meio do circuito aí, do sistema, para fazer, então, essa conversão aí de corrente para pressão, tá? Tá bom, Renata? Tá entendendo? Aqui Sim, nós temos um exemplo de conversor, tá vendo? Olha. Então, olha que interessante, ele pode atuar como transdutor também, porque ele faz, né, uma função muito parecida. Não sei se você lembra da aula passada, que a gente estava explicando sobre os transdutores, eles traduzem, né, o sinal, não é isso que a gente estava falando? O conversor ele faz assim uma função muito parecida. Em alguns casos, esses dois instrumentos, tanto o conversor quanto os transdutores, eles podem funcionar juntos,
né? E aí eles podem atuar também como se fosse o que a gente chama de condicionadores de sinal. Essa é a função dele. O que é isso? É condicionar o sinal, estabelecer ali uma faixa de funcionamento ali no determinado sinal e fazer o que a gente chama de modulação, quer dizer, vai modular ele dentro daquela faixa de máximo e de mínimo, né? E ajuda também na parte de transmissão. Então, esses instrumentos, eles podem estar muito próximos ali e fazendo funções muito parecidas, né? Esse exemplo que está aí na tela, esse TCA100, ele é um conversor para sinal analógico, né? Então, ele entra, tá vendo? Ele opera de 4 a 20 miliamperes e de 0 a 10 volts, né? Essa caixinha que está aí, tá vendo? Né? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Esse daí, ele é também que faz o condicionamento do sinal, né? Ele converte e condiciona o sinal. Quer dizer, o que é condicionar? Direcionar aquele sinal para aquela situação ali, para aquela condição de processo, né? Então, ele é como se fosse, por exemplo, um conversor que é, digamos assim, projetado para uma condição específica de um determinado processo. Nesse caso aí, ele vai fazer a transformação do sinal digital em sinal de pressão. Olha que interessante, né? Ele é do tipo, provavelmente do tipo IP, né? Uma corrente para pressão, né? Aqui nós temos um exemplo em forma de diagrama de blocos que vai mostrar, por exemplo, como que é feito, né, a conversão em relação ao que a gente chama de fluxo de energia. Como é que funciona isso? Muitas vezes a gente precisa, né, condicionar um sinal elétrico, né, na forma de tensão elétrica, por exemplo. Então a gente recebe, né, no caso aí, não sei se você está vendo, olha, nesse diagrama de bloco 1 aí, tem um esquema aí, olha, que está indicando assim, olha, fonte. Digamos que seja uma fonte de energia. Então você tem a entrada e lá na frente você tem a saída para poder atuar numa determinada carga, ou seja, num determinado equipamento. Então você precisa fornecer energia, né, em forma de sinal para atuar no equipamento que está logo a seguir, na saída. Mas aí você precisa converter esse sinal, que é digamos assim, um sinal elétrico. E aí entra o conversor, esse tipo de conversor. Ele vai, na realidade, atuar sobre o fluxo de energia na entrada e na saída. No diagrama de bloco 2, dá para a gente ter uma visão melhor do que eu estou falando. Olha, é o mesmo esquema do diagrama 1, porém, mostrando para você que, por exemplo, o sinal, nesse sinal que está escrito de azul aí, ó, que é o sinal do controle, ele pode vir através do controlador. No que ele chega a partir do controlador, mas ele precisa ir para o sistema, de alguma forma. E aí eu vou precisar de um conversor para poder receber esse sinal que vem do controlador, que muitas vezes é um sinal eletrônico, né? E de repente eu converter ele em sinal elétrico na saída, né? Para ser direcionada para o equipamento que está logo a seguir na malha. Então, no caso, esse conversor aí, que eu estou chamando de conversor estático, ele funciona como se fosse um elemento intermediário ali para fazer esse condicionamento do sinal. Ou seja, ele converte e condiciona esse sinal, modula ele e envia para o sistema. Para você entender melhor, quando eu falo, por exemplo, estou falando aqui de controle de fluxo de energia, nós sabemos, por exemplo, que nós podemos trabalhar, por exemplo, com corrente alternada e corrente contínua. Está ligado aí o que eu estou falando? Olha só. Inclusive na parte de acionamento de motores, eu tenho motores que funcionam, né, com corrente contínua e corrente alternada. Existem equipamentos, por exemplo, até dentro da nossa casa, né, existem alguns equipamentos que são de corrente alternada e outros de contínua. Na indústria também. Então, mas eu preciso de condicionar esse sinal, né? Às vezes, por exemplo, a minha entrada é corrente alternada, mas eu preciso ter uma saída com corrente contínua. Como é que eu faço isso? Aí eu preciso do conversor. Eu preciso, por exemplo,
ter uma entrada com corrente contínua e sair com corrente alternada, mesma coisa. Posso ter a entrada com corrente contínua e saída com corrente contínua, porém, tendo uma amplitude, digamos, ou maior ou menor na saída. É como se eu, por exemplo, entrasse com uma tensão maior, digamos, de 220, por exemplo, e precisasse sair com 12 volts, por exemplo. Então, eu preciso mudar essa faixa de amplitude aí da tensão. Aí o conversor, né, ele faz isso para mim. E ele faz o contrário também. Ele trabalha, por exemplo, só com corrente alternada, fazendo também da mesma forma, né, a estabilização ali dentro da faixa que eu quero, né, de corrente alternada. Então, eu queria dizer para você, Renato, o seguinte, que existem conversores para várias situações e aplicabilidade aí. Vai depender do que eu preciso fazer ali dentro da malha. Né? Se eu preciso de uma saída de corrente contínua, uma tensão menor, aí eu vou ter um conversor para isso. Se for maior, também. E vice-versa, né? Então eu posso trabalhar fazendo aí todo esse processo aí, né, utilizando um conversor específico para cada caso, tá bom? Renata, você está me ouvindo? Por favor. Agora voltou. Ah, olha bem, agora, veja bem, ainda falando de condicionamento de sinal, dá uma olhadinha nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Ó, da esquerda para a direita, nós temos lá o que a gente chama de processo. É isso, ó. Então, veja bem, imaginando que esse diagrama de blocos aí, ele faz parte da análise de uma malha de controle. Então, partindo do processo, nós temos aí no primeiro bloco o que a gente chama de sensor. Então, o sensor, na realidade, o que ele faz? Ele capta a informação, né, em forma de sinal do sistema, né? Aí, logo após o sensor, eu vou precisar fazer um condicionamento de sinal. Então, nesse caso aí, eu vou precisar de um conversor. Você está entendendo? Logo depois do sensor. Por que eu vou precisar de fazer isso? Porque eu preciso converter o sinal de analógico para digital. Então, o sinal de entrada, ele é analógico, né? Que ele sai lá do sensor, por exemplo. Mas ele precisa sair digital. Então, o conversor entra e faz essa conversão desse sinal. E envia esse sinal digital para o meu computador. Eu tenho aí um computador, né, que tá conectado na malha, ele faz parte do sistema, né? E aí, esse sinal que entra no computador, que alimenta, né, o computador, ele é digital. Mas quando o sinal sai do computador, ele sai digital e ele precisa ser convertido depois em analógico para poder atuar, né, lá na frente. Quer dizer, esse sinal analógico é que vai alimentar o meu atuador. Então, eu preciso novamente de converter esse sinal de saída do meu computador. Então, esse processo de conversão, ele é muito comum dentro das malhas. Tem momentos que você recebe um sinal analógico, por exemplo, e precisa ser convertido em digital. Muitas vezes ele precisa fazer o contrário também, de digital para analógico. Isso acontece. E aí o conversor, ele tem essa finalidade de fazer essas conversões, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo. Eu peguei um modelo aqui, olha, de conversor, esse IA2801. Esse é um famoso conversor do tipo DAC, né? É digital analógico, ele converte de digital para analógico. E aí nós temos um exemplo onde existe a necessidade de você automatizar esse motor aí, olha. Então você vai precisar, por exemplo, enviar um sinal do controlador, que no caso aí é o meu CLP, né, que é o controlador lógico programável, e esse sinal ele vai atuar lá no motor elétrico, esse motor azul aí, que está em azul aí. Só que nessa linha, que faz parte da linha de ligação entre o controlador e o motor, eu preciso instalar um conversor, porque o sinal que sai para mim,
né, que sai do CLP é digital. E eu preciso enviar um sinal analógico para o meu motor, tá certo? E aí, nesse meio aí, ainda tem um outro equipamento que está conectado junto com o conversor, que é o inversor de frequência. Esse inversor de frequência ele vai trabalhar junto com o meu conversor, tá certo? Então é muito comum, às vezes, né? Pode até ser que você tenha um conversor associado ao inversor de frequência, fazendo a função dupla. Ou então, você pode enviar direto, caso não haja necessidade, né, de ter aí um inversor de frequência atuando no motor, né? Lembrando que o inversor de frequência, ele muitas vezes ele é utilizado para atuar na rotação do motor, né, para controlar, por exemplo, velocidade do motor, né? Às vezes o motor precisa trabalhar com a velocidade menor num dado momento e depois ele precisa aumentar essa velocidade. Eu estou falando aqui da rotação do motor, que a gente chama de RPM, né? Rotação por minuto. Então, esse inversor de frequência, ele atua diretamente na frequência, na frequência do motor. E o conversor, ele entra junto, dentro da mesma linha, para fazer a conversão do sinal de acionamento do motor. Então, aí nós temos, então, esses instrumentos trabalhando juntos aí, para poder produzir essa função aí. Aqui nós temos um outro exemplo de aplicação de um conversor do tipo IP, né? Como eu disse lá atrás para você, ele tem a entrada de corrente, né? Você vê, ó, a alimentação dele, ó, tem a faixa aí, o range dele, né? Que é de 4 a 20 miliamperes. O range é a faixa do instrumento, tá? Ô, Renato, ele não parte de zero, tá? Ele parte de 4 e vai até 20. Essa é mais ou menos a margem desse tipo de alimentação de corrente. Então, esse input aí, ó, essa entrada de corrente, tá aí no caso, seria um conversor de pressão, que a gente chama conversor IP. O que acontece nesse caso aí? Isso é um sistema, né, que a gente chama de sistema como se fosse de ar comprimido. Então, essa linha azul aí, olha, de input e output, né, é como se a pressão que sai desse filtro, aí tem um filtro regulador, né, um sistema pneumático. Então, esse ar que sai daí, ele precisa ser convertido, né, para poder alimentar esse medidor de pressão mestre aí. Porque lá na frente eu preciso ter um registro dessa pressão, diretamente aí no indicador desse medidor. Mas aí a pressão que entra para produzir esse sinal, para logo em seguida também produzir o registro, ele precisa ser convertido. E aí que entra o conversor de pressão. Porque o sinal que entra, para poder atuar no conversor, ele é um sinal de corrente. Mas ele precisa sair lá na frente, não é sinal de corrente, ele tem que sair sinal de pressão. O sinal que entra por baixo também é de pressão, esse que sai do filtro. Mas ele precisa ser convertido. Então a corrente entra dentro do conversor, atua, faz a modulação do sinal que sai do filtro para o medidor de pressão, e lá na frente, então, eu tenho um registro do valor aí do sinal já modulado. Então, esse tipo de conversor, ele converte, né, um certo tipo de sinal analógico, né, no caso de corrente, em forma de corrente, e uma saída pneumática, dentro de uma certa proporcionalidade, né? Ele cria, né, uma proporcionalidade entre a grandeza, né, o sinal medido na entrada com o sinal medido na saída. E ele cria a linha de proporcionalidade entre os dois resultados e fornece, então, o resultado aí para o medidor de pressão. Tá certo? Bom, como é que está aí o nosso tempo, hein? Como é que está seu tempo aí, Renato? Dá para a gente falar de elemento final de controle ou não? É porque minha próxima aula começa agora, às 21 horas. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui no... Eu já estava prevendo que ia acontecer isso. Nós vamos encerrar agora no conversor e na aula que vem a gente faz daqui para frente, né, falando do elemento final de controle. Né, nós estamos mais ou menos na metade do tempo. Eu acho que a gente vai ter que
e programar mais uma aula dentro desse mesmo assunto. Então, não vai dar para fazer aquilo que eu falei com você, que eu ia pedir para a gente encontrar amanhã, mas como também o Thales não veio hoje, e para não sobrecarregar muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com vocês uma orientação de um trabalho para vocês fazerem, valendo para a segunda etapa. Eu vou enviar o link para vocês desse trabalho, tá certo? Tem um roteiro lá, explicativo, né? E aí, na aula que vem, a gente volta, né, na semana que vem, para falar sobre elemento de controle, elemento final de controle. E eu vou enviar também um link para vocês daquela aula que eu falei, explicando, né, a respeito dos tipos de controle que estão presentes aí na maioria dos controladores, né? Aquele on-off, o derivativo, o integrativo, né? Todos aqueles tipos de controle que estão lá, tá bom? Então, aula síncrona para essa semana. Assistir os 2 vídeos que eu vou mandar sobre controladores e tipos de controle e acessar o roteiro, né, dos trabalhos da segunda etapa, tá bom? Então, semana que vem a gente volta. Aí a gente continua essa mesma aula para poder finalizar, então, e terminar essa parte relacionada à classe de instrumentos. Tá bom, Renata? Beleza, tá ok então, professor. Um abraço aí, vai com Deus lá. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.